A pergunta é muito simples. Vocês viram o discurso do Lula pela democracia? Salvou a democracia? Você sente que a democracia está mais pulsante no Brasil? Tá. De acordo com a sua resposta, a segunda pergunta será mais simples ainda. Você confiaria ao Lula dar a ele o poder de ter submarinos nucleares, ou seja, conhecimento nuclear, para se aliar aos países que querem a paz? Você daria essa força nuclear para o Lula? Qual o seu ponto de vista? Pode parecer piada, mas não é não. Lula fala em obter conhecimento nuclear para garantir a paz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que o Brasil quer construir um submarino com propulsão nuclear e desenvolver sua indústria de defesa para estar ao lado dos países que querem a paz. Isso aqui aconteceu no lançamento de um evento juntamente com Macron, onde foi liberado ali o navio toneleiro que foi batizado pela Janja. E aí o Lula falou, não, agora eu quero que a gente entra num acordo aqui para a gente criar navios com propulsão nuclear. E eu quero conhecer, ou seja, dominar o conhecimento nuclear, porque eu quero trazer a paz para o mundo. É o mesmo discurso da democracia, né? Mesmo discurso da democracia. E aí, é lógico que acendeu um sinal vermelho e várias pessoas da oposição estão criticando aí que Lula quer conhecimento nuclear para quê? E na visão do Lula, quais são os países que, na visão dele, querem garantir a paz? Coreia do Norte, talvez. Rússia, não sei. Já sei. Aquele grupo que existe dentro da Palestina. É esses que querem garantir a paz, é? Então, é muito relativo a fala do Lula. Assim como tudo, até a democracia, na visão do Lula, é relativa. Então, é importante a gente observar aqui que isso aqui pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Você confiaria em dar armas nucleares ao Lula? Pois é, tenso, muito tenso isso. Vamos lá, outra questão. Pergunta também simples. Você acredita na imparcialidade dos ministros do STF em relação a Bolsonaro? Por que eu estou perguntando? Por causa dessa matéria do antagonista. A imparcialidade ou não de Gilmar. As declarações públicas do ministro do STF sobre Jair Bolsonaro, mais uma vez, levantam questionamentos sobre a possível quebra de imparcialidade. E olha só, é interessante a gente analisar aqui também uma matéria do Hora Brasília. Às vésperas do julgamento de Bolsonaro no STF, Gilmar Mendes demonstra sua total parcialidade. Às vésperas do julgamento, Gilmar Mendes demonstra sua parcialidade. Às vésperas de importantes processos analisados contra Jair Bolsonaro para serem analisados no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes fez uma série de críticas que tocam em pontos sensíveis das acusações contra o ex-presidente, incluindo alegações de golpismo. Suas declarações, que precedem a discussão do caso na corte, levantam um debate sobre a possibilidade de pré-julgamento e a imparcialidade judicial, um tema delicado, já que a lei orgânica da Magistratura Nacional proíbe magistrados de opinar publicamente sobre casos em julgamento. Vocês têm que entender que a lei se aplica aos outros, a eles não. A lei é clara, a lei orgânica da magistratura é clara de que juízes não podem ser parciais e nem fazer um pré-julgamento, ou seja, se manifestar sobre casos que poderão estar à sua jurisdição. Mas a sanha em participar disso tudo politicamente é tão grande que eles não conseguem. Não conseguem. E aí hoje, as figuras políticas do Supremo Tribunal Federal são até mais faladas na grande mídia do que as figuras políticas do Congresso Nacional. Estou mentindo? Estou falando besteira? Ou não? Então, essa é a realidade, sabe? E aí, a preocupação deles é o quê? Precisam
calar Bolsonaro o mais rápido possível, porque o Bolsonaro está incomodando muito. Olha só, até a Veja repercutiu a última pesquisa. Em uma eventual disputa eleitoral pela presidência da República, Bolsonaro já aparece à frente de Lula. Tá ficando divertido o negócio. Imagina o que vai acontecer, qual que vai ser o resultado daqui a pouquinho sobre as questões eleitorais. Com um candidato inelegível, com 60%, 70% das intenções de voto, e o elegível com 40%, 30%. Vai pegar mal, não vai? Tá ficando complicado o negócio. E aí, não podemos esquecer que este ano, em novembro, tem um detalhe que não acontece dentro do Brasil, mas que vai mudar a situação do Brasil, de certa forma. Adivinha quem vai ganhar as eleições lá nos Estados Unidos? Provavelmente. O cara laranja, o tal do Trump. Pois é, o Trump provavelmente vai ganhar as eleições. E aí, você acha que não vai juntar Milley, não vai juntar Trump e essa galera aí para fazer críticas, igual fazem lá na Venezuela, sobre a inelegibilidade do Bolsonaro? Deixa estar, continua acompanhando essa novela, que você vai ver que ainda tem muita coisa para sair nesse roteiro todo aqui, tá? Tá ficando divertido. Bolsonaro já tá à frente do Lula, mesmo inelegível. Dá mais um ano de governo para você ver como que isso aí vai estar. Vamos lá, continua. Desemprego sobe pelo segundo mês seguido e atinge 8,5 milhões de brasileiros em fevereiro. A taxa de desemprego no Brasil subiu pelo segundo mês seguido e chegou a 7,8% no trimestre, encerrando em fevereiro. Os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, segundo o IBGE, a quantidade de pessoas desempregadas teve uma alta de 4,1%. Preocupa não, logo as pesquisas vão mostrar que isso aí mudou, tá? Mudou. Logo vai mostrar que o IBGE vai vir com um novo cálculo, mas assim, o que se sente na prática, o que se sente efetivamente é totalmente o contrário do que os números, sabe, vem dizendo, né? A sensação hoje de que o desemprego vem crescendo é muito maior. Essa semana eu vi uma pesquisa de que a renda do brasileiro aumentou. Como aumentou? Não tem como, sabe? Assim, a gente tem que torcer para que os dados estejam corretos, porque não dá nem para acreditar nos dados como um todo. E aí, o desespero dos petistas vem crescendo cada vez mais. É como eu disse, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, alguma loucura aqui vai acontecer por parte deles, porque eles estão vendo que a esquerda está derretendo. Olha só, a Veja de novo. Desaprovação a Lula aumenta e supera 50% em 4 regiões do país. Só tem uma região que a desaprovação do Lula ainda não supera 50%. Qual? Adivinha, né? É no Nordeste, né? No Nordeste, né? A reprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato na presidência da República subiu nos últimos meses. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa, superou uma expectativa a marca de 50% em 4 regiões do país. A única exceção é o Nordeste. A desaprovação são maiores na região Sul, que é 57,8%, Sudeste, 53%, Norte e Centro-Oeste, 51%. A única região que o Lula ainda tem maioria, 59%, é a região Nordeste. Descolado da realidade do Brasil, né? Mas tá bom. Fazer o quê? Mas assim, eu tô vendo aqui que é 51% em relação ao Centro-Oeste. Não acredito. Sabe? Eu sou do Goiás, do Centro-Oeste, eu tenho amigos no Mato Grosso do Sul, eu conheço uma galera pesada dessa região Centro-Oeste. Assim, uns 2 petistas, no máximo, estourando, sabe? Então, assim, é difícil acreditar que só 51% do povo do Goiás desaprova o Lula.
né? Mas fazer o quê, né? Não se pode questionar, né? A realidade é inquestionável nesse caso aí. Por fim, mas não menos importante, eu quero trazer uma matéria aqui sobre a questão do Felipe Martins. Felipe Martins era o ajudante direto do Bolsonaro que está preso, tá? Quase 50 dias preso. A Bárbara, do Te Atualizei, fez uma análise, porque hoje foi liberada uma matéria do Poder 360, que a Procuradoria-Geral da República vê fragilidades em provas usadas pela Polícia Federal no caso Felipe Martins. Então, a Polícia Federal colocou provas frágeis, o Alexandre de Moraes aceitou essas provas frágeis e mantém o Felipe Martins preso. Dá uma olhada na manifestação da Bárbara do Te Atualizei aí. Ei, galera, hoje eu preciso falar com você sobre uma situação muito grave que está acontecendo no Brasil. Eu estou falando sobre a prisão do Felipe Martins, onde a própria PGR aponta que as provas usadas para prendê-lo são frágeis. Felipe Martins está há quase 50 dias preso e no dia 20 de março a Procuradoria-Geral da República informou em seu parecer que, ao que tudo indica, as provas usadas pela Polícia Federal para a prisão de Felipe são frágeis. Frágeis. Mas vamos entender melhor. As provas utilizadas pela Polícia Federal para pedir a prisão do Felipe se baseiam no fato dele ter saído do Brasil sem usar o seu passaporte e ter voltado para o país sem registrar a sua entrada. Ou seja, ele poderia se evadir do país, já que ele não precisa usar o passaporte ou os meios de migração legais para poder fugir. E as provas utilizadas para prendê-lo foram uma lista de passageiros encontrados no computador do CID, além dos dados retirados de um site do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, onde o próprio site diz que os dados lá encontrados não podem ser usados para fins legais. A PGR anteriormente já havia se manifestado a favor da liberdade de Felipe Martins, porque ela estava meio assim, né, tipo essas provas aí. E atendendo a PGR, Alexandre de Moraes, em 14 de março, solicitou que a Latam enviasse o embarque de Felipe Martins, a confirmação que ele estava no voo que decolou de Brasília para Curitiba em 31 de dezembro de 2022. Ou seja, se ele estava nesse voo em 31 de dezembro, ele não estava nos Estados Unidos no dia 30. Moraes aproveitou e também solicitou as imagens do aeroporto de Brasília para que as imagens do embarque da comitiva presidencial em 30 de dezembro fossem fornecidas, porque eles iriam ver se o Felipe estava ou não naquele voo. E olha só o que aconteceu. Em resposta ao primeiro pedido do Alexandre de Moraes, a Latam confirmou o embarque de Felipe Martins para Curitiba em ofício no dia 19 de março. Só que vocês não acreditam o que aconteceu. Apesar da confirmação da Latam dizendo 31 de dezembro ele embarcou naquele voo, a PGR disse no seu parecer, assinado um dia depois da confirmação, que a Latam não tinha respondido. Já a administração do aeroporto de Brasília disse que não tem mais essas imagens porque é tudo deletado após 30 dias. Felipe Martins segue preso, novamente, há quase 50 dias. E aqui eu vou dar minha opinião, pessoal. Pode dar opinião? Espero que sim. Soltar o Felipe Martins é reconhecer que as provas utilizadas para prender uma pessoa para cercear sua liberdade por quase 50 dias são falsas. Imagina a situação, né, da PF dizendo, opa, a gente prendeu o cara com provas que eram cilada, Bino. Esse tipo de coisa não acontece em democracia, né? Como é que fica o discurso de que é tudo para salvar a democracia? Como que se salva a democracia violando direitos fundamentais? Mas é isso aí, no Brasil aparentemente você pode ser preso com provas frágeis. A PGR pode solicitar a sua soltura, a companhia aérea pode confirmar que a versão da sua defesa é verdadeira e você segue preso. Mais um dia de democracia no Brasil. Pois bem, pessoal, e aí alguns pontos nos chamam a atenção, né? Mesmo com todos esses fatos, o rapaz continua preso, tá lá, enjaulado ainda, não houve uma celeridade, a exceção é a prisão, a regra é a liberdade, tá? Então, assim, tem um princípio da presunção de inocência. Primeiro você analisa todas as provas, vê se essas provas são
sólidas, robustas e não frágeis. Só provas frágeis é um erro judiciário. E aí é lógico que eu vou lembrar para vocês uma frase do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho dizia o seguinte: ou vocês prendem eles pelos crimes que cometeram, ou eles vão prender vocês pelos crimes que vocês nunca cometeram. Funciona mais ou menos assim a regra do jogo, né? É aquela história, né? Se eu mando em você, democracia. Se você me prende, né? Ditadura. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Fechado? Abraço, pessoal.